Oi, gente, eu sou Cristina Ribeiro e estou aqui para apresentar a pintura do risco número 5 da nossa apostila de Natal. Então, nós vamos começar aqui pelo laço. Eu vou usar Siena Natural Fumê, branco e sépia. Hidrato o meu pincel no diluente e vamos fazer a cobertura com o Siena Natural Fumê. Aqui é uma folha, que tá passando por baixo da folha. Aqui é uma dobra, aqui é o avesso do laço. Então, aqui a gente vai passar um pouquinho de diluente. Aqui é o avesso do laço. Vou passar um pouquinho de diluente com o pincel sujinho para ficar essa diferença. Aqui ele tá por baixo do nozinho, a gente já coloca, vem com um pouquinho de sépia, puxando aqui, porque ele tá debaixo dessa folha, é só uma sujeirinha, puxa pra cá, limpa um pouquinho o pincel. Certo? Que a gente vem com siena. Essas dobrinhas é o seguinte, ó. Já faz a sombrinha aqui, já puxa aqui o sépia. Vou puxar um pouquinho do sépia aqui pelo avesso também, para dar essa diferenciada. Vai ficar mais escuro lá. E a gente puxa, continua com sépia. Sépia não, siena. Vem com siena aqui. Ok? Nosso fundinho é daquele jeito que todo mundo que me acompanha já tá acostumado. Aqui é um espaço vazio, eu vou puxar com um pincel maior, mais durinho, ó. Pra fora. Pra fora. E vou esticando até onde o pincel ficar limpinho. E dá uma sombrinha muito, muito, muito suave. Certo? Isso não influencia na pintura que tá feita aqui. Se quiser botar um pouquinho mais de tinta depois, pode botar sem problemas. Feito isso, aqui a gente já pode clarear com o branco. Ó. Em cima aqui do laço, ó. A gente vem com o branco. Tinta para o lado de fora do pincel.
Agora a gente espalha com pincel limpo. Pega mais um pouquinho de tinta pro lado de fora do pincel. Vou fazer esse que faltou. Vem aqui. Porque aqui também, ó, tem que ficar essa diferença do avesso para o direito do laço. E aqui dá uma espalhadinha com o pincel sujinho do branco. Tá feito. Então, vamos fazer o outro lado do laço. Mesma coisa. Pincel novo é meio estranho. Vou pegar o velho mesmo. Que eu tava usando aquele ceramic novo. Ele é bom. Mas ele é novo, ele tem as cerdas um pouco longas ainda. E deixa ele um pouco mais molinho. O pincel já gastinho, ele tem um... Ele já tem uma precisão maior. Mesma coisa. Um pouquinho de sépia aqui. Vamos vir por dentro do laço. Nas dobrinhas. Aqui por baixo do nozinho. Parte de sombra. A gente vai espalhar. Também a gente vai espalhar. Mesma coisa, vamos pegar o nosso grandão. Esse daqui é o número... Ih, nem tem mais número. Ele deve ser o 14. Puxando pra fora. Puxando pro meio do laço, que também é um espaço vazio. Fazendo a nosso fundinho. Ó como fica delicado. Agora a gente vem aqui e dá a nossa luz. Ó, tinta só de um lado do pincel. Ponho aqui e puxo. A tinta só de um lado do pincel, ela contorna. Aqui você pode puxar até mais pra lá. Vamos espalhar essa luzinha. Então, o laço fica bem iluminado, bem bonito. Quem tiver carimbo pode usar, fica legal. Aí, nosso laço, como tá ficando bonito. Espalha bem, ó, pode passar bem. Passou, passou, ó. Um pouquinho, mas pouquinho, ó, de luz por dentro do laço aqui na beiradinha.
continuamos cobrindo o nosso laço. Aqui é a mesma coisa, tinta de um lado só. Vamos colocar aqui na sombra da vira da fita. Aqui, como é um espaço maior, deve dar uma espalhadinha. Um pinguinho aqui, ó. Onde ele tá todo por trás. A gente vem aqui. Não precisa ir muito longe, então, com o sombreamento, viu? Aqui para as pontas dos laços para lá já não passa. Só nos meios aqui. Isso aqui é que eu esqueci de tirar essa parte do risco, eu risquei com o pincel mesmo. Caso aconteça de você esquecer, você espera o desenho todo secar e volta lá, ajeita com o carbono, tá? Ó. Passar a luz agora. Vamos iluminar o laço, a fita. Tinta de um lado só. A tinta de um lado só, ela tem o poder de contorno. Aí eu venho aqui e espalho. Sentiu que tem muita tinta, limpa o pincel e vem espalhando. E vem espalhando. Sem passar por cima do sépia. Olha como que ficou o nosso laço. Mesma coisa aqui, ó, contornando. Tinta de um lado só do pincel, contorno. Viro o pincel. E espalho. Tinta de um lado só do pincel. Viro o pincel. E espalho. Vamos dar uma aprofundada bem pequenininha aqui, uma merrequinha de sépia aqui por trás. Tudo que tá por trás, na maior parte das vezes, por trás, que tá embaixo, recebe a sombra. Ai, tão simples. Nozinho a mesma coisa. Cobri com sépia, com siena. Pode cobrir, se você tiver muita dificuldade, você deixa o espaço da sombra do nó reservado, mas aqui a gente já, ó, vem com sépia. Já faz a parte de baixo aqui, que é sempre mais escura. Mais um pouquinho de siena fumê pra espalhar bem tudo isso.
Não podemos deixar falhas. Usem tinta em abundância para cobertura, viu, gente? Não vai ficar... Se a gente fala pouquinha tinta, quando são detalhes. Aqui. Vou aprofundar essa sombra. Senão, não espalha. Você limpa o pincel e vem trazendo a sombra aqui para a área em que ele realmente projeta uma sombra. Ok, aqui então tá sombreado. Tinta de um lado só do pincel. Se for muito, você tira um pouco. Pra cá. Pra cá. Vira o pincel. Ilumina. Ok? Aqui tem um detalhe diferente. Esse laço tá torcido. Então, eu vou pegar um pouquinho só de sépia e vou passar aqui embaixo da torção do laço. E vou passar aqui na dobra. Não é para puxar, só para amassar. Ok? Desse lado ainda não fizemos o nosso fundinho, então vamos puxando. Agora, vamos vir com as claridades deste laço. Então, esse laço, ele tá por cima aqui. Então, vamos iluminar aqui. Ele tem uma dobra aqui. Vamos iluminar aqui. E essa saliência da fita, vamos iluminar também. Vira o pincel e vem espalhando. Parte de cima a mesma coisa. Eu passo o branco. Isso já dá uma separada ali da fita de trás, vira o pincel e já venho espalhando.
Depois de seco, a gente dá mais uma reforçadinha nos brancos. Para as folhas, eu vou usar verde oliva, verde pântano e branco. Então, vamos começar com essa viradinha aqui de cima. Preencho com verde oliva. A parte de baixo eu escureço com verde pântano. Com tinta de um lado só do pincel, coloco o branco, puxo para dentro. Não deixa misturar lá no verde pântano, só dá uma quebrada na divisão aqui. Agora, tipo aqui, cada metade vai receber luz de um lado. Então, vamos supor, aqui, eu vou passar a cor mais clara, que é o verde oliva, aqui no centro, marcando o centro da folha. Vou puxar daqui pra fora. Vou vir com verde oliva do outro lado, agora na beirada. E puxando para dentro. Aqui eu venho com o branco, passo ele rente ao centro da folha e venho puxando para fora.
Passo branco aqui. E venho puxando para dentro. Dá uma reboladinha aqui na frente para tirar a marca, ó. Caso uma quebrada aqui nesse traço forte, caso você deseje, eu acho que fica muito bom, você pode aprofundar as sombras com verde pântano. Então, ó, aqui onde tem sombra, recebe sombra da folha de cima, pode pôr um pouco, rende com a linha aqui, ó. E vai puxando. Dá uma boa enriquecida. Se quiser deixar só daquele jeito também fica bom. Mas assim ela fica bem mais rica. Quiser esfumar um pouquinho, pode esfumar. Quiser fazer depois o detalhe dos... Essas nervuras de folha tem que ser um negócio assim, bem leve, não pode ser muito marcado. Se fizer muito marcado, não fica bom. Aqui, já na beiradinha, você põe um pouco. E dá uma amassadinha, uma puxadinha. Se for puxar muito, aí já interfere em todo o trabalho feito. Então, assim, você primeiro dá uma amassadinha, deixa o pano absorver um pouquinho. Aí você puxa. Se for puxar de vez, ele já vai ficar todo escurão. Dá um super resultado, tá vendo? Limpa um pouquinho o pincel, dá uma amassadinha. E aí, ó, só espalha só no lugar. Esses arabescos não, esses centros de folha aí, convém que você dilua bem um pouquinho de verde pântano com diluente, um pouquinho de água. Aí você, ó, pegando na beirinha do pincel, onde ele fica bem molinho, ó, na mão. Assim. E é com esse descontrole, entre aspas, que você vai fazer essas... A diferença de fazer com o pincel molinho na mão é de fazer aqui com o pincel já duro no controle, né? Porque folha não tem, né, risco. Ela tem uma pequena ideia de nervura. Então, a folha é isso, gente. Podem fazer todas da mesma maneira. Aqui, ó, tem o detalhe dessa folha, está por baixo dessa. Então, aqui, ó, eu passei o verde oliva e tô passando o verde pântano para dar a sombra dessa que está por cima. E agora que eu vou aplicar o branco na nossa folhinha.
quebrar, ó. Passa o pincel assim por cima. Quebrar esse riscão marcado. Agora eu vou vir essa que tá por cima. Então, ó. Marco o centro. Como em todas as outras. Marco o centro. Aqui tem frutinhas por cima. Depois a gente vai dar mais uma sombreadinha ali. Pra marcar a sombrinha da frutinha sobre a folha. Marco o centro e venho puxando. Agora eu venho com o branco, ó, o efeito que já vai dar sobre a outra folha. Aí vai dar pra começar a enxergar uma folha sobre a outra. Outra coisa. As folhas estão iluminadas todas do lado esquerdo. Aqui tá do lado esquerdo. Dependendo, né? Das condições, às vezes a gente tem que virar a luz. Essa tá virada pra cima. A gente acaba supondo, a não ser que seja um outro tipo de desenho mais elaborado, a gente supõe sempre, para começar um tema, que a luz tá vindo de uma fonte, ou da esquerda, ou da direita, ou de frente. Isso define onde as sombras vão se refletir sobre a superfície que tiver o objeto. Mesa, chão. Aqui não tem nada, é um arranjo, é um simples arranjo de Natal. Que ele tá pendurado em algum lugar aqui, né? Está subentendido que ele está pendurado em algum lugar. A reboladinha aqui na frente para matar esse. Vamos apagar o riscão forte. Aí, como ficou bonitinha. Ainda tem mais uma folha. Ah, aqui o que eu ia dizendo era o seguinte. Aqui tem umas frutinhas. Então, a gente chega aqui, ó, com o verde pântano. Vamos contornar aqui. Para dar a intenção de sombra. Porque se a frutinha tá por cima, ela tá projetando uma sombra aqui. Outra coisa, no risco aqui ficou a ideia, a intenção de uma folha. E eu deixei assim para não ficar buraco. E por mais uma folha para lá, eu achei meio inviável. E a pintura em tecido tem isso, né? Ela nos dá uma liberdade incrível. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos passar o verde, como se fosse uma folha que tivesse lá por baixo.
A gente aproveita e já escurece aqui, ó, pra dar um destaque no laço. E deixa isso aí como um fundinho. Então tá aí, gente. Agora, esse espaço vai permanecer em branco mesmo. Ou a gente faz esse sombreamentozinho aqui no meio. Agora, vamos partir para as frutinhas vermelhas. E depois, as bolas de Natal. Para as frutinhas, eu vou usar jacarandá, vermelho escarlate e vermelho vivo. Então, primeiro eu venho com o vermelho vivo. Eu escolhi que as claridades vão estar do lado esquerdo. Então, eu venho com o vermelho vivo aqui. Para o lado esquerdo. Puxo para dentro. Faço isso em todas. Não deixe. É preferível você passar por cima da folha do que deixar espaço. Então, cobrindo os espaços. Com tinta de um lado só do pincel. Peguei muita, limpo. Eu venho aqui e rodo. Rodou, vira o pincel, puxa pra dentro. Então, esse é o nosso tom mais claro. Agora, eu venho com o vermelho escarlate, onde eu vou preencher o que faltou. Contorno aqui a folha, contorno a frutinha, que vem, tá por cima aqui. Entro aqui. Se você não conseguir entrar com o pincel grande, pega o chanfradinho e vai lá. Vermelho escarlate. Vamos então cobrir. Cobriu, já dá uma diferença, notou? Agora eu pego aquele meu mais pequenininho, que é o zerinho da Acrylex. Deve ter de outras marcas com outra numeração. Venho no jacarandá. Agora eu vou fazer a divisão delas, ó. Aqui, aqui. E agora eu arredondo, ó. Limpo o pincel. E venho fazendo a sombra do lado oposto à luz. Olha. A sombra do lado oposto à luz. Pincelando sempre no sentido de arredondar. Ó, como ele já vai ficando. Essa daqui eu venho por baixo aqui da folha. Limpo o pincel. Espalho no sentido sempre de arredondar. É isso.
Depois de seco, se notar que precisa de mais claridade, você volta aqui com o vermelho vivo, só coloca. Para aumentar essa luminosidade aí. Não coloque branco no vermelho, não fica legal. Fica feio, apaga o vermelho. Se você quiser clarear um pouquinho mais, um pouquinho, mas muito pouquinho mesmo de laranja nas beiradinhas. Ainda é preferível, ok? Assim vamos fazer em todas. Então aqui vamos rever. Primeiro, vermelho vivo. Vermelho vivo acho que é o vermelho mais claro que tem. Vermelho vivo, arredonda, arredonda. Já põe a tinta arredondando, porque do jeito que você puser a tinta, é o jeito que ela vai ficar. Por mais que você depois espalhe, o tecido fica, a fibra fica marcada. Arredonda. Tá vendo como já fica redondinho? Não vem acabando em nada aqui. Se você põe de qualquer jeito, quando você entra com o vermelho ou escarlate, ele vai aparecer. Então, você já vem. Esse é um risco relativamente fácil, porque ele não tem grandes complicações, ele serve bem para treinar. Agora vamos colocar o escarlate sobre tudo. Entro com o escarlate aqui, no biquinho. Desço com ele, arredondando e juntando com o vivo. Então, escarlate aqui. Juntando aqui com o vermelho vivo. Você não vai passar sobre o vermelho vivo, mas você vai homogeneizar essas duas cores, fazer uma entrar na outra aqui. Certo? Passa redondinho. Passa redondinho. E aqui eu vou entrando com o meu pequenininho, que entra em qualquer buraquinho. Olha, já dá uma diferença. Já dá um efeito tridimensional. Aprofundando as sombras, é que a gente vai ver ele se sobressair mesmo. Então, jacarandá, dividindo aqui, ó. Aí você já não precisa ir muito longe com essa sombra. Vamos arredondar. Ó. Aqui não tem nada por cima, então o que que eu faço? Eu venho para o lado da sombra, que é o lado direito, ó. Pouquinha coisa. Arredondo. Pronto. Agora aqui é que uma sobre a outra faz um biquinho. E a gente tem que entrar lá. Contornando. E já descendo aqui pelo lado esquerdo.
Vou espalhar com o pincel maior. Ó, como fica luminosa. A câmera, como ela é muito sensível, ela tem um grau de imagem fantástico. Então, dá pra ver aqui na fibra, parece uma mancha. Mas você olha olho nu, não tem. É que ela vê o que já pegou na fibra primeiro. Então, se deixar longe, isso já some. Essa câmera é hiper, mega sensível. Tanto é que a gente é capaz de ler essas letrinhas do pincel aqui. Em nenhuma outra câmera a gente consegue. Você põe perto, distorce, né? Você vê claramente. Então, por isso, às vezes, a gente fica meio que enxergando fantasma no vídeo, mas... é isso aí, pessoal. Eu só sujei o pincel de vermelho. Não espalhei assim como eu fiz no laço, porque as frutinhas ficam mais carregadas e coisa e tal. Eu só peguei o pincelzinho sujinho e fui tirando. Ó, aqui pertinho até borrou um pouquinho. Fui tirando e colocando assim do lado, aqui assim. Ó, como eu pego a tinta da própria frutinha assim, em vez de espalhar, porque a frutinha é mais sensível. Ó, pincelzinho apenas sujinho, pequenos toques. Por quê? Porque o fundo feito com as cores dos elementos da pintura dá um outro nível. Então, já que vamos aprender assim de uma maneira legal. Eu acho muito legal isso. Depois nós vamos tirar também das cores das bolas. Bom, esse é um arranjo, você vê que ele é muito lindo, né? Ele parece muito simples na folha. Ele fica muito bonito pintado. Aqui nós podemos fazer ameixas ou bolas de Natal, ou maçãs, ou o que você imaginar. Pode fazer um conjunto de semaninha. Num você põe maçã, no outro você põe perinha, no outro você põe ameixa, no outro você põe bolas de Natal, no outro você põe pêssego, porque o formato redondo aqui é só uma questão de decidir na pintura o que vai ser ou não. Aqui eu vou colocar as bolas de Natal, porque eu sei que muitas das pessoas não sabem ainda pintar quase nada, então eu acho que facilita. Também a gente mexe com cores diferentes, o que já dá uma boa noção. Então, para as bolas, eu vou usar o amarelo cádmio, o azul caribe e o rosa chá, ok? Com o pincel sujinho do rosa chá, eu venho fazendo mais umas gracinhas assim. Tem um cantinho branco aqui ainda. Posso puxar mais bem de levinho, ó. Uns toques aqui, outros ali. Coisinha pouca.
até meu pincel ficar limpo. Aí, então, eu venho com o branco. Eu vou aplicar o branco aqui, na beiradinha. Tinta para o lado de fora do pincel. Viro o pincel, puxo para dentro. Carrego mais o meu pincel. E vou pincelando de forma arredondada aqui a minha bolinha de Natal, até acabar em nada. Eu vou clarear ela toda, só não vou clarear as áreas que vão ficar aqui como área de sombra, que eu não vou colocar uma terceira tonalidade aqui, não. Eu vou fazer tudo com 2 tons, apenas aumentando o volume da minha cor. O que é volume, gente? Tô estudando lá no projeto Iniciantes. Volume não, que é valor. Vou aumentando o valor da minha cor. A cor de valor mais alto é o branco. O que é valor? Valor são a intensidade dos tons. Então, aqui eu vou espalhando assim, eu vou conseguindo vários valores de cor nesse mesmo rosa, ok? Depois, por cima de tudo, vai o glitter. Passado o amarelo, eu vou fazer a mesma coisa. Passar o branco. Puxar para dentro. E assim eu vou aumentando o valor do meu amarelo. E alcançando tonalidades bem diferentes, valores bem diferentes de cor. Olha aí, a nossa bolinha. Com isso, nem necessita clarear ela um pouquinho aqui no meio. Com isso, nem necessita fazer sombreamento lá atrás da bolinha. Mesmo porque bolinha de Natal não é um negócio brilhoso, né? Vamos vir aqui, ó. Dar um brilhinho central aqui na nossa bolinha. Bolinha lisinha, né? Então, com o meu pincelzinho sujinho de amarelinho, eu venho puxando umas nuances de amarelinho por aqui, perto das frutinhas. Um toquezinho aqui, um toquezinho ali. Nada muito sobrecarregado. Outra coisa. Na hora de passar por aqui, o certo é fazer tudo que tá por baixo primeiro, né? Mas fiz as folhas, vou fazer todas as folhas. Nesse caso aqui, então tem que chegar com o amarelo aqui e até meio que passar em cima da folha. Se for necessário, depois de seco, você vem e retoca. Sem problema. E assim, nossa bolinha tá muito bonita. Depois a gente retoca o brilho com branco, por quê?
porque o brilho vai sumir aí. O branco vai dar uma boa sumida depois de seco. Vamos pra bolinha azul Caribe. Eu venho aqui então com o branco. Vê que eu já peguei o meu pincel sujinho de azul e esparei por alguns pontos do tecido, mas muito pouquinho mesmo. Aqui eu vou deixar um branco bem carregado, porque é a parte que ela mais recebe luz. Eu vou passar só um pouquinho lá em cima. Só uma pequena mescladinha, que o brilho mesmo vai ficar aqui. A gente pode até vir com uma luz seca depois, também fica muito bom. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar a foto dele já com glitter. Eu vou passar laço, glitter dourado. Então, as bolinhas vou passar o glitter branco, quem sabe o glitter rosa no dourado nas bolinhas, nas frutinhas, fica lindo. Glitter dourado sobre o vermelho, fica muito bom sobre o amarelo também. Peço a vocês que curtam o canal, compartilhem. Clica no joinha lá embaixo, com isso vocês vão estar possibilitando que mais pessoas possam assistir essas videoaulas que são gratuitas. E comprem a apostila da Tia Cris. Beijinho, tchau, tchau.